paz do Senhor Jesus! Vamos de novo a uma EBD, Escola Bíblica Dominical. A natureza da igreja, essa é a nossa terceira lição de hoje. E domingo que vem tem a quarta. Esse trimestre são 13 lições. A revista é o corpo de Cristo. Então estamos aprendendo tudo sobre a igreja, né? Nessa revista. Então, vamos aprender hoje, vamos orar para a gente começar, né? Com muita força do Espírito Santo, que Ele nos conduz ao entendimento e à sabedoria dessa aula. Amém? Curve aí sua cabeça, põe a mão no seu coração, como você se sentir para pedir entendimento dessa aula, para aprendermos junto. Amém? Pai amado, Pai querido, nós novamente aqui, mais uma aula, estamos em sua presença, Senhor. Oh, Pai amado, Pai querido, nos ajuda, Senhor, a entender mais sobre essa aula de hoje, Senhor. Nos conduz ao entendimento, à sabedoria. Oh, Pai amado, Pai querido, nos ensina, Senhor, a tua verdadeira palavra, Senhor, a tua escritura sagrada. Oh, Pai amado, Pai querido, abençoa cada um que assistir essa aula, Senhor. Abençoa, dê sabedoria, dê entendimento, dê mais vontade de aprender mais e mais. Assim eu te peço, Senhor, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Quem chegou agora, a paz do Senhor Jesus, já oramos e vamos começar a aula de hoje. É a revista CBAD que aprendemos, né, nela junto com a Bíblia de estudo, dicionário bíblico, tudo para uma boa aula. Amém? Em nome de Jesus vamos ter uma boa aula e começaremos com o Corpo de Cristo, que é essa revista que estamos aprendendo agora, né? Origem, natureza e vocação da Igreja no Mundo. Revista EBD do primeiro trimestre. A natureza da Igreja, a lição de hoje. No texto áureo temos assim, em 1 Coríntios 12:12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, aleluia. E qual a verdade prática, né, dessa aula? Conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela, aleluia. Quando falamos essa palavra, natureza da igreja, o que te vem em mente? Natureza, igreja. Aprendemos lá atrás que a igreja já é projetada de Deus. Jesus veio, deixou os apóstolos para que ide pregar o evangelho a toda criatura. E assim começaram as igrejas. Vamos estudar sobre isso. Leitura diária da semana. Todo dia eu mandei para vocês. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Uma leitura diferente que tem a ver com esse estudo. Então procuram ler. Amém? Quem não recebeu, pode procurar nas minhas redes sociais, que eu também posto lá. Todas as minhas redes sociais eu posto. No Instagram, no YouTube, não. No YouTube não. Eu posto no Instagram, no WhatsApp e no Kawaii. Então, essas 3 redes sociais que eu posto as leituras diárias. E no YouTube, a aula completa. Amém? Leitura bíblica em classe. 1 Coríntios 12, 27. Porque assim, como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo é também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, e a mão sou do corpo, não será, por isso, do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, mas será, por isso, do corpo? É muito interessante vocês lerem todos os versículos do 12 ao 27, por quê? Porque fala, né, a importância do membro, né? O que adianta eu ser olho, querer ser ouvido e o que diria do
ou fato. Então, assim, tudo está no seu devido lugar. Então, temos que estar no devido lugar. Se a igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros, cada um tem que estar no seu devido lugar. Não é bagunçado, não. Imagine a parte interna, então, como Deus criou, tudo no seu devido lugar. A mão não adianta querer ser pé, o pé não adianta querer ser mão, todos fazem parte do corpo e nenhum é melhor do que o outro. E para vir para Jesus, pode ser grego, pode ser rico, pode ser pobre. Deus aceita todos, Deus ama todos. Venha para Jesus e seja regenerado pelo Espírito Santo. Vamos estudar sobre isso. O objetivo dessa lição: destacar a natureza bíblica da igreja, fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo. Olha só, destacar a natureza bíblica da igreja. A igreja ela tem que ser fundamentada na palavra de Deus. Apresentar os aspectos naturais, visíveis e invisíveis da igreja. Visível, a igreja que você vê. Invisível, a igreja de Deus. Aquela que já vem lá dos primogênitos. De Abraão, Jacó, de Isaac. Eita glória! Elencar a unidade da igreja como aspecto central que revela a sua identidade cristã nesse mundo. A igreja tem que ser identidade cristã. Igual nós que temos CPF. Para alguém te reconhecer, às vezes ele só reconhece você pelo CPF. A igreja só é reconhecida cristã se ela tiver a marca de Cristo. Se ela seguir Cristo. Se ela entender que Deus é o dono da igreja, que Cristo é o dono da igreja, e não o homem. Introdução. Vamos lá. A natureza da igreja e sua dimensão confessional. Por isso, nessa lição, veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional, ou seja, ser fundamentada na palavra de Deus. Tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como na invisível. E, finalmente, a igreja genuína cristã é uma, isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. Então, assim, nós, como igreja, temos que confessar para ser igreja. Eu confesso que Jesus é meu Salvador. Eu quero aceitá-lo. E para participar da igreja eu tenho que ser membro. E esse membro eu tenho que estar reto. Para que o Espírito Santo habite em mim e me convença. Me convença de que, de repente, eu estou andando e aí ele fala no meu ouvido, no meu coração e na minha mente. Isso não é de agrado a Deus. Aí eu tenho que caminhar de forma diferente. Tenho que ser regenerado. E é isso que temos que buscar no dia a dia. Fundamentada na palavra. A igreja ela tem que ser fundamentada na palavra. Jesus é a palavra que se humanizou. Isso é Deus feito homem. Jesus veio para a terra, ensinou seus discípulos, deixou que os discípulos ide pregar o evangelho a toda a criatura, morreu e ressuscitou. E deixou o Espírito Santo para nos consolar, para nos convencer, para nos ensinar. E aí vai começar a surgir a igreja, porque os apóstolos começaram a pregar o evangelho, que eles viveram, e outros que eles foram ensinando, e outros acreditaram e foram pregando também. E nisso foi começar a surgir a igreja física. Olha só. Em Efésios 2:20 diz assim: edificados sobre os fundamentos apóstolos e os profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Aleluia! E em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada assim nas escrituras sagradas. A palavra é inspirada por Deus. Então, se a igreja não tem palavra, não é igreja cristã. Se a igreja não tem ensinamento, não é igreja cristã. Se a igreja não corrige, não é igreja cristã. Se a igreja faz com que o membro vai lá para ver pastor, para ver cantor, para ver pregador, não é igreja cristã.
Temos que ir lá para sentir a presença de Deus e para adorá-lo. Vocês já perceberam que a gente, quando entra na igreja, os cristãos, verdadeiros cristãos, a gente ajoelha e pede permissão para sentir a presença de Deus nessa oração. A gente pede licença para entrar na casa dele. Porque não é assim, vamos convidar Jesus para cá. Não, Jesus é o dono da igreja. Ele espera nós lá. Então tem muita controvérsia aí nas igrejas hoje em dia. Temos que aprender o que é correto. E em 2 Timóteo 3,15 diz assim: e que desde a tua meninice as sagradas letras, que podem fazê-lo sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Temos que ter fé em Cristo Jesus, temos que acreditar e ler a Bíblia, temos que entender o que a Bíblia passa para a gente como ensinamento. E assim a gente ir se regenerando. Olha que lindo. Parece que é tudo muito fácil, né? Não, não é fácil. A Bíblia também diz, tereis aflições, mas tereis bom ânimo. Por quê? Se a gente está com Jesus, a gente tem essa alegria. Temos problemas? Temos. Nós temos alegria. É diferente. Gente, só quem tem o Espírito Santo sabe dizer. E eu espero que você que esteja aí me assistindo entenda. O Espírito Santo habita em mim e em você. É só você permitir. E aí, e o que afasta a gente, né? É o fundamento da palavra. É os desvios doutrinários. Faz com que você se afasta da salvação. Você abandona a palavra de Deus. Você não lê mais a Bíblia, você tem preguiça. Você não fala mais com Deus, não ora mais, não jejua mais. Só vê problema. E aí, eu recebi uma mensagem essa semana de uma amiga. Ela postou, né? Eu não recebi. Ela postou e eu fui, amei a mensagem, falei para ela que dica boa, dica compartilhada, e eu compartilhei. Tá escrito assim: não faça drama, não faça drama, faça jejuns. E aí? Conversa com Deus, busque Ele e vá para um lugar que te ensine a palavra dele. Aprenda. É aprendendo que a gente evolui. Habitada pelo Espírito. A igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. O Espírito Santo é a força matriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito começa no seu trabalho de convencimento ao pecador. Por que a gente fala assim, nossa, aquela igreja toda vez não aceita Jesus? Porque o Espírito Santo está lá na igreja. E é Ele que convence do pecado. A gente só fala do amor, da salvação, da libertação, que Ele cura, salva, liberta. Ele faz milagres, ainda está fazendo milagres. Eu tenho vários testemunhos, vários milagres na minha vida. Então é por quê? Porque o Espírito Santo me convenceu do pecado. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo já está julgado. João 16, 8 anos. Aí ele está explicando, né? E quando Jesus ressuscitou e voltou para o Pai, Ele deixou o Espírito Santo para nos convencer, né, de tudo isso, do pecado, do juízo, né? Como que pode, né? Esse Espírito Santo é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Habitada pelo Espírito. É o Espírito Santo quem produz a obra da regeneração. É Ele que nos regenera. É Ele que vai nos tocando e fazendo com que a gente faça só o que é de agrado a Deus. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, lá em Atos 16,14, aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo, trazendo o convencimento para a salvação. E diz assim, lá em Atos 16,14: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Paulo estava pregando em Tiatira para outras pessoas, ela lá sendo vendedora, né, de púrpura, é um tecido,
E aí ela deu ouvido à palavra do Senhor. E aí o que aconteceu? Ela aceitou esse Jesus, ela se batizou imediatamente e ela chamou também, levou eles para a casa dela e a família inteira dela veio para Jesus. Então isso significa o quê? Ela deixou que o Espírito Santo habitasse nela e a convencesse que esse era o caminho. O verdadeiro caminho é Jesus. Diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que é a salvação, a verdadeira salvação é Jesus Cristo. É nele que você crê. É nele. Somente nele. Tudo é dele, tudo é para ele, toda a honra e toda a glória. Então, a hora que Deus fez nós, ele nos soprou o Espírito de vida. E aí o Espírito Santo veio e testificou com esse Espírito de vida e hoje nos conduz da melhor forma, mas para isso precisamos deixar que ele faça, né? Porque senão faz o quê? Você entristece, você para de ler a Bíblia, você para de orar, para de jejuar e o Espírito Santo vai se afastando. Aliás, o Espírito Santo fica e você vai se afastando. Aí você se afasta e desvia dos caminhos do Senhor. É dessa maneira. É não estando, não aprendendo, não fazendo a vontade de Deus. Tira o eu. Eu nasci assim, eu cresci assim. Não. Jesus veio para mudar a sua história e a sua vida. Amém? Quem faz parte da igreja e anda no Espírito? Aí, tem quem anda no Espírito e faz parte da igreja. Tem gente que diz que faz parte da igreja e não anda no Espírito. Então vamos ver. Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nela a certeza da salvação, que diz assim em Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha isso. Eu posso chamar de Deus de Pai. Que lindo isso, né? Eu aceito. Eu falo que eu posso passar muita coisa, mas meu Jesus, eu não largo mim. Oh, glória, coisa linda. Sou princesa de Deus, gente. Ai, coisa linda dizer isso, né? Sou uma discípula. Olha, lindo. Agora, regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito. Tá vendo? Falei que o Espírito Santo que nos conduz pelo caminho correto e vai nos ensinando o que não é de agrado a Deus. Que a Bíblia diz, você pode tudo, mas porém nem tudo te convém. Porque você tem um livre-arbítrio, mas aí o que você quer fazer? Você quer fazer o errado? Você quer não agradar a Deus? Ou você quer fazer o certo e agradar a Deus? A vida é feita de escolhas. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Novamente, em Romanos 8,14, diz que somos filhos dele. Basta querer, basta aceitar, basta seguir o que é correto. A natureza da igreja, as dimensões, local e no universo. Lembra que eu já falei que a gente já falamos também sobre quando Deus já tinha o projeto da igreja, tudo, e que agora a igreja é visível. Então ela já é visível, ela já tem paredes, ela tem banco, ela tem púlpito. É essa igreja aí que eu pus aí um desenho mais ou menos. Você passa na frente e você já vê, aquilo ali é uma igreja. Ela não precisa nem ter uma placa, mas você passou, você identifica como uma igreja. Por quê? Porque ela é visível, ela é local, né? Nas cartas encaminhadas às várias igrejas em diferentes locais, Igreja de Deus em Corinto, Galácia, Capadócia, Ásia, etc., nesses textos bíblicos aprendemos sobre igreja visível. Por quê? Porque Paulo escrevia muitas cartas. Os apóstolos, eles viajavam pregando o evangelho e assim eles foram criando igrejas, né? As igrejas foram se formando. Para quê? Porque as pessoas congregassem junto, né? Que as pessoas orassem junto. Então foi começando a se criar a igreja. Então a igreja foi criada nessa época, né? É porque os apóstolos foi pregar. E Paulo, ele cuidava de muitas igrejas, né? Ele mandava cartas para edificar.
Ele mandava carta para ensinar e ele mandava carta para exortar também, né? Porque a igreja ela tem que estar no caminho reto, tá? Ela tem que estar. Vocês podem navegar de Coríntios, Filipenses, Efésios, nossa, os livros lindos que falam sobre as viagens de Paulo e como Paulo ensinava as igrejas, né? Universal, a igreja no universo, a igreja de Deus e não está limitada somente à área física. Lemos agora Hebreus 12, 23. A universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aleluia! Tá vendo? Lá do primogênitos, Abraão, Jacó, já existia a igreja. A igreja era projetada de Deus, era um projeto de Deus. Hoje ela existe física, mas naquela época já existia. Já existia a igreja. Era onde se reunia, né? Para falar de Deus. Lá no universo, lá em Deus, lá existe a igreja. Né? Onde estão os inscritos nos céus, os primogênitos. É linda essa passagem. Igreja de denominação. Lembra que eu falei sobre placas? Somente há uma igreja. A igreja ela é divina. Ela é de Deus. As denominações, as palavras, os nomes, os prédios são humanos. Podem ser temporários, podem deixar de existir. A igreja de Deus ela é indestrutível. A igreja de Deus ela não é destruída. Ela não é tijolos, né? Como o homem vai lá, aluga um salão ou constrói, cria uma igreja. Vai lá, coloca um nome, uma placa, uma igreja. Mas essa igreja só vai ser de Deus se ela for fundamentada na palavra. Se ela tiver a liturgia das escrituras sagradas. Se ela ensinar. Porque você vai ver a diferença aqui na frente, aqui onde a gente já vai estudar sobre isso. A diferença de uma igreja verdadeiramente cristã. Mateus 16, 18 diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aonde Satanás não pode. Porque a igreja é cristã, está fundamentada na palavra de Deus. Igreja e denominação. Vamos lá. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. Há grupos que se autodominam igreja. Contudo, são sinagogas de Satanás. Sabe aquela igreja que eu já falei? Que lá do começo o líder está lá. E aqui, porque começa do líder para baixo. E aí tem aquele povo torto na igreja. E o líder não corrige, ele está compactuando com o pecado. Se ele está compactuando com o pecado, ele é pecador tanto quanto e mais. Porque se ele é um líder, ele tem que apacentar, ele tem que corrigir. Se o outro não aceitar, é problema do outro, mas ele tem que fazer a parte dele. Tem que corrigir. Tem que disciplinar. Isso é bíblico. Paulo disciplinou muitos. Tem que disciplinar. Aí a igreja cresce. Porque aí Jesus está lá dentro. Agora, se o líder não disciplina, aí está bagunçado. Aí Satanás faz a festa. Vamos ler em Apocalipse 3:9? Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, saibam que eu te amo. Entretanto, o que fará com que a igreja ou denominação seja cristã é a sua fidelidade a Cristo e a Escritura Sagrada. E aí? Isso é Bíblia? É forte. É bem forte. Nas aulas passadas eu falei sobre comportamento na igreja. Como que um cristão tem que se comportar na igreja.
E se tem líder na igreja e está vendo e não está fazendo nada, ele está dando lugar a Satanás. Jesus amou, Jesus é amor, mas ele é justiça. E o Pai que ama corrige. Concluindo o nosso curso, de hoje, a igreja na sua dimensão comunitária. Concluindo, estudamos que a igreja é um corpo, o corpo de Cristo. Somos membros desse corpo, como lemos em leitura. Então devemos zelar por essa unidade e entender que a igreja é de Cristo. Não tem outro assunto, outra conversa. É isso. A igreja é de Cristo. O teu corpo habita o Espírito Santo. Então também não pode ser de qualquer jeito. Amém? Quem falou que ia ser tão fácil, Tem as perguntas. É o que eu falei. Eu tenho a rede social. Podem me responder aonde vocês quiserem. Eu quero ter essa resposta para fazer no arquivo, tá? Então pode mandar à vontade. Não existe resposta totalmente errada. Se precisar, pode me consultar que eu ajudo a responder. E pode estudar várias vezes. Eu vou deixar gravado esse vídeo para que vocês estudem. E as lições anteriores eu vou tentar também deixar gravada. Eu não sei se ficou gravada porque o ao vivo às vezes some. E como eu falei lá no começo, peço perdão novamente, eu ainda estou aprendendo a mexer com isso. Então, como diz o tal, eles falam até uma palavrinha aí meio difícil, delay, tem o tal do delay, que eu estou falando, mas está acontecendo de receber mais tarde um pouquinho, mas tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. E a gente vai se aperfeiçoando a cada aula, amém? Vamos aprendendo junto. E, para terminar, teremos a quarta aula domingo que vem, que é a igreja e o reino de Deus. Olha que lindo. A igreja e o reino de Deus. Aleluia. Linda. Essa matéria vai ser maravilhosa. É quarta, ainda tem 13 para terminar a revista. Vai terminar, acho que em março, a primeira revista. É trimestre, Mas em nome de Jesus, se assim Deus permitir, chegaremos lá. Amém? Que eu agradeço a oportunidade de estar aqui para aprender junto com vocês. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por essa aula e que venham as próximas. Assim eu falo, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, peça para Deus sabedoria e entendimento, que Ele te concede. Pede para que Ele te guie no melhor caminho, que Ele te mostre o que é de agrado a Ele. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado, Pai querido, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Oh, Deus amado, para findar essa aula de hoje, essa terceira aula, Senhor. Oh, Pai amado, Pai querido, Senhor, obrigada por tudo. Obrigada pelo seu ensinamento. Obrigada pela sua palavra, as suas escrituras que são sagradas e inspiradas por ti. Oh, Pai amado, Pai querido, Senhor, te agradeço por mais esse domingo, em nome de Jesus. Agradeço a cada um que está presente nesse momento. Agradeço a cada um que ainda vai assistir essa live. Agradeço a cada um que vai participar. Oh, Pai amado, Pai querido Senhor, abençoe cada lar que seja edificado na tua palavra, cada lar, cada igreja. Eu te peço, em nome de Jesus, amém. Quero agradecer aqui a minha irmã que está presente. Ela está presente me ajudando, assistindo, me dando força, que Deus abençoe grandemente a vida dela, a Ivani, os meus sobrinhos, e peço também, oro a Deus também pela vida do meu esposo, que ele também está do meu lado, em tudo que eu faço para Jesus, ele me apoia, me ajuda. Em outro momento ele vai estar orando aqui também, e em nome de Jesus eu agradeço. Digo, fiel é o Deus da Bíblia. Oh glória!
Ficam todos na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe grandemente a vida de cada um.